Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que podemos chamar de mitos de fumaça, ou também ídolos de fumaça. Mas antes de entrar nesse assunto, é importante esclarecer, eu já falei em outras oportunidades sobre o que significa a idolatria, Porque existe, como sempre, como em tudo, um erro de interpretação que é perpetuado através das gerações de que a idolatria se refere à adoração de imagens físicas, de esculturas, quando a coisa é muito mais profunda do que isso, que se refere na origem da palavra, eidos, que significa em grego, ideia, ilatria, que significa adoração. Então, na origem da palavra, idolatria, realmente está a adoração das ideias, no sentido de adoração da mente, adoração dessa matrix, desse sistema, adoração do mundo, mas não somente no sentido de imagem, porque eidolon significa imagem, então, cuja raiz é eidos, a mesma raiz de ideia. Eidolon significa imagem. Então, idolatria tem a ver com a adoração do mundo das imagens, adoração do mundo dos conceitos, adoração do mundo concreto, adoração da mente. E é aí que nos pegam. Isso é importante a gente definir. Porque a mente é algo imaturo, A mente é algo infantil, infantil no sentido de imaturo mesmo. Adora cores, coloridos, adora fogos, adora luzes e é atraída para essas coisas, adora barulho. E é atraída para essas coisas como a mosca é atraída para a teia da aranha, ou como o mosquito é atraído para a luz, como os insetos são atraídos para a luz. A gente fica hipnotizado, o espírito infantilizado, no sentido de imaturo, ele fica hipnotizado com as sensações, bem comparando com o espírito infantil mesmo, o espírito da criança. Fica maravilhado, hipnotizado. E em vista disso, um sistema já milenar que vem passando de geração para geração aprendeu a manipular esse grande interesse que nós temos pelos sentidos físicos, na busca de prazer, na busca de sensações, na busca de preencher esse vazio, esse gigantesco vazio espiritual que todo mundo sente. Não importa em que nível espiritual se esteja, no sentido de maturidade ou imaturidade, consciência ou inconsciência. Na verdade, consciência não, porque quanto maior a consciência, mais a gente se afasta dessas coisas. Então, o sistema nos oferece ídolos de fumaça, mitos de fumaça, instantâneos, que são agora, principalmente com o advento das redes sociais, da televisão, do cinema, dos jornais diários, então, dos livros românticos, que são os que mais vendem, quase sempre, passatempo. No oferecimento do passatempo, do entretenimento, que é uma coisa bastante moderna, colocar o entretenimento ao alcance da população. Moderna nem tanto assim, já se usava, e nós conhecemos já isso bastante, que é a política do pão e circo, Deixa o povo distraído, mas muitas pessoas associam essa política do pão e circo apenas com o esporte, o futebol no Brasil principalmente, ou o futebol americano nos Estados Unidos, enfim, na Europa também, o futebol, na Ásia e tal.
Então, existe, né, sempre existe um reducionismo, que é aquela simplificação que a mente vulgar faz, que a mente simples faz, que a mente das massas, o que o senso comum faz com as coisas mais profundas, né? Tende sempre, por uma questão de preguiça mental que a gente tem, né? A gente tende sempre a minimizar ou reduzir o significado das coisas e o entendimento acaba ficando extremamente limitado. Então nós temos uma máquina extremamente potente, que é o nosso sistema cérebro-espinhal, que só o sistema cérebro-espinhal seria uma máquina extremamente potente que não é utilizada. Acrescenta-se aí a capacidade que se tem além do sistema cérebro-espinhal, além da mente, né, que é a consciência, que tem uma capacidade ilimitada e que pode ser aplicada, sim, nesse plano tridimensional, nesse plano físico. Então a gente pensa assim, nós estamos com um computador quântico, que é o próximo passo aí que estão tentando, né, utilizar o sistema quântico na computação. Então nós temos algo muito mais potente que um computador quântico ao nosso alcance diário e nós utilizamos para assistir filmes, novelas, jogos de futebol, jogar videogame. Dentro dessas coisas que eu estou falando, existem certas propriedades, digamos assim, que podem ser utilizadas se a pessoa estiver alerta, se estiver desperta. Não é que você precisa deixar de assistir filme, você precisa deixar, né, na televisão aberta, eu digo, naturalmente você deixa, porque não tem nada atraente mesmo, né? Mas assim, você não vai deixar de apreciar um livro romântico, você não vai deixar de apreciar coisas que você costuma gostar. Mas você vai olhar tudo isso com olhos despertos, o que torna tudo diferente. Então, de tudo que você aprecia com os sentidos físicos, com os 5 sentidos, você acaba tirando lições. Até mesmo acompanhando as chamadas celebridades, que são os mitos de fumaça, que são os ídolos de fumaça. O sistema cria esses ídolos, tanto na música quanto no cinema, na televisão. O sistema cria esses ídolos sempre na tentativa de nos diminuir, a nós, pessoas comuns, né? A tentativa é sempre nos diminuir diante da comparação, porque essas pessoas estabelecem parâmetros impossíveis, né? Então, parâmetros físicos, né, impossíveis, não só físicos do corpo físico, mas do sucesso físico, parâmetros de sucesso irreais. Eles vendem uma imagem. Não é que muitas pessoas podem, né, mais uma vez, tentar reduzir essa compreensão, dizendo, então o artista lá famoso está mancomunado com o sistema, né, não, o artista geralmente nem sabe o papel que ele desempenha no sistema, porque nem nós sabemos, uma vez que tudo é sutil, tudo é através das nossas mentes, através do nosso ego. Então, o próprio sistema alimenta a nossa vaidade, né? O próprio sistema alimenta a nossa preguiça, o próprio sistema alimenta os nossos medos e o próprio sistema alimenta as nossas ambições. Através das nossas próprias ambições é que o sistema se autoalimenta. Então a gente nem sabe que está servindo para a perpetuação de um sistema escravizante, massificante, idiotizante e tantas outras qualidades negativas aí. E então, através dessas ambições, né, eu quero ser famoso, eu quero ser rico, eu quero ser eu quero ser feliz. E através desses erros de interpretação, o sistema vai nos empurrando cada vez mais
em ambas as pontas, aquele que é transformado em mito e aquele que está assistindo o mito, aquele que escolhe o mito de fumaça. Tudo isso na tentativa de distrair a sua atenção de si mesmo. Então você projeta todas as qualidades que você gostaria de ter naquele ídolo de fumaça. Que curiosamente, se você estiver atento, mas na maioria das vezes a gente não está, você vai perceber que eles estão tão perdidos ou até mais do que você, podem estar mais perdidos do que você. Uma vez que eles estão tendo diversos dos seus desejos realizados, eles podem estar mais perdidos até do que você. Eu não gosto de citar nomes, eu não gosto de citar certas coisas, mas acho que nesse caso se faz importante o que tem acontecido aí com um grande ídolo, de uma grande maioria, né? Que gosta dos seus filmes, gosta dos seus personagens, que é o caso de Johnny Depp, um ator americano que ultimamente, através aí do seu divórcio e tal, acabou na mídia, né, aparecendo na mídia, na sua vida pessoal, como um ser humano bastante confuso, conflitante, em algumas pessoas gerando até um ódio, em outras pessoas gerando até pena, né? Que são sentimentos horrorosos, na verdade, tanto o ódio quanto a pena. E então a gente vê, né, por aí, a gente vê outro ator também que está conseguindo, aparentemente, né, que está conseguindo se sobressair um pouco na questão espiritual, que é o ator Jim Carrey, que tem vindo aparecendo aí com algumas pérolas de sabedoria. Não sei até que ponto ele pode ter despertado, mas está sendo interessante ver isso. E no Brasil tem um caso bem interessante que eu vou citar. Como eu disse, eu não gosto de citar, mas eu acho que aqui nesse argumento cabe muito bem, que é dos cantores sertanejos, dos chamados sertanejo universitário, que são, né, mas todos são, né, são mitos de fumaça, não só do sertanejo universitário, mas todos são mitos de fumaça, né? São pessoas que têm um talento, têm ambição, né, e o sistema vê esse talento e essa ambição como realmente aproveitáveis e extrai deles até a última gota de sangue. Eles não levam uma vida de contos de fada, como muitas pessoas imaginam. Eles levam uma vida sofrida, eles levam uma vida de escravos mesmo, escravos do sistema. Mas a maioria de nós também o é, não importa em que ponta nós estejamos. Todos somos escravos do sistema enquanto estivermos dormindo, adormecidos. E essas tem em particular aí, eu acho que 2 ou 3 duplas femininas, né? E tem uma cantora também, que fazem bastante sucesso no meio e que eu lembro aí de uns 4 anos atrás, quando eu passei a morar próximo da casa da minha mãe, eu ia almoçar lá todos os dias, ia à tardinha também, e de vez em quando a TV estava ligada e eu pescava algumas coisas em alguns programas de TV e eu vi esse povo aí. E eu me lembro que elas eram bem gordinhas, bem cheinhas. E hoje até me surpreende, hoje eu digo, não hoje, mas outro dia aí, fuçando na internet, eu me surpreendi com algumas fotografias e eu vi o nome embaixo dessas pessoas e disse, esse nome não me é estranho. Só eu olhei as fotos, mas as fotos não condiziam com as pessoas com quem eu lembrava, nem parecida. E eu aí fui fuçar mais a fundo, né? Essa meia dúzia de nomes ali que agora não vem ao caso. Vocês saberão. E aí me surpreendi, todas magras, todas de biquíni lá e fazendo, né? E isso me chamou a atenção, né? E eu acho, assim, que para aquele que está desperto se torna evidente a manipulação por trás disso aí, né? Então não é só uma questão de talento, é claro que tem que ter talento para ter uma voz boa, um entendimento musical, talento e trabalho, né? O entendimento musical,
e mais ainda o sacrifício daí do emagrecimento e tal. E claro que eles ganham bastante dinheiro, óbvio, né? O dinheiro que é divulgado não é todo deles, tem dinheiro de agente, tem dinheiro de todo o equipamento, a manutenção, essas coisas todas, né? Então o custo é muito alto, mas realmente eles ganham muito dinheiro. Então eles gastam lá 100 mil reais ou 100 mil dólares, tanto faz, que é muito mais, mas não importa, né? Tendo dinheiro, num programa de emagrecimento, né, e tal, cujo objetivo desde o princípio foi, né, foi trazer essa ilusão. Então, quer dizer, aí todo mundo que cai nesse conto, né, nesse mito de fumaça, que entra nessa questão da idolatria, então o poder está neles, não em mim, né? Essa é a ilusão. E todos os que caem nesse conto, então, dizem assim, então, né, o padrão é ser magro, então eu fico triste porque eu sou gordinho também, e nossa, que ruim, e a pessoa se coloca lá embaixo, sem contar que essas músicas são venenosas, e eu não estou falando aqui de gosto musical, me perdoem aí, não levem para esse lado, mas são músicas que adoecem realmente, né, que enfermam a alma pelo seu conteúdo natural, são músicas tristes, são músicas que falam de condições humanas totalmente inferiores, são músicas que na própria letra e no próprio ritmo, né, elas colocam a pessoa para baixo, e nesse colocar a pessoa para baixo vem toda a imunidade natural, né, a imunidade espiritual, digamos assim, e até mesmo a imunidade física acabam indo por água abaixo. Então, o sistema constantemente cria isso que eu estou falando, é o sistema geral, não é no Brasil, não é particularmente no Brasil. Então, eu citei alguns casos brasileiros que eu particularmente acompanhei, não acompanhei, mas que eu percebi em alguns momentos aí. Então, até mesmo acompanhando o próprio Facebook, o Instagram, alguém posta, mas principalmente o Facebook, alguém posta alguma coisa sobre determinados determinados atores ou determinadas celebridades aí, não tem como não perceber, mas eu nunca entro em matérias, em artigos sobre o que está acontecendo na vida do fulano, na vida do cicrano. Isso aí não interessa, realmente quando você desperta, você perde totalmente o interesse por esse universo que a gente chama de mundo. Esse é o mundo da mente, é uma parte do mundo das distrações. E não pense que isso é uma coisa ao acaso. Isso é um sistema pensado para manter-nos distraídos. Distraídos do quê? Distraídos de nós mesmos. É justamente o oposto daquilo que os grandes mestres, inclusive Jesus, que eu tenho falado constantemente, né, é o oposto do que os grandes mestres têm tentado ensinar. Olhe para dentro de si mesmo, não idolatre, ou seja, não dê a sua atenção para o mundo das imagens, para o mundo das ideias, para o mundo dos falsos ídolos, os seus verdadeiros ídolos. Na verdade, a gente não precisa ter nenhum ídolo, né, dessa forma contemporânea de compreender a palavra ídolo. A gente não deve idolatrar nada nem ninguém, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas, que é a nossa essência, que é o nosso próprio ser. Enfim, então a gente deveria estar interessados, na verdade, no que os grandes mestres têm a dizer. Mas quem está interessado nisso? Uma grande minoria, uma grandíssima minoria está interessado e que projeta a sua atenção naquilo que os grandes mestres, como Jesus, como Sócrates, Platão, não aquilo que a universidade diz sobre, ou aquilo que a igreja, a religião diz sobre esses mestres, como Buda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ir direto na fonte. O que eles disseram? O que disse Jesus? Ir direto na fonte.
Nada de estar precisando de intermediários, de padres, pastores, de qualquer tipo de sacerdote, né? Existe um risco também aí de transformar o padre, o pastor, o sacerdote em mitos de fumaça também, em ídolos de fumaça, ou seja, olhar para eles como mestres. Não, pouquíssimos, raríssimos merecem esse nome de mestre, como Jesus, como Buda, como Sócrates, Platão e outros, né? Por aí. Então, os nossos ídolos deveriam ser, sim, no nosso dia a dia, aquilo que os mestres falam, e não aquilo que pessoas que estão tão perdidas quanto nós, ou como eu disse, até mais perdidas, porque a pessoa que busca a projeção política, a fama, né? O poder político, nas artes, a arte, se ela não é feita por amor, e não estou falando aí que a pessoa não possa receber dinheiro, não confunda, não coloque palavras na minha boca. Fazer as coisas por amor não tem nada a ver com receber ou não dinheiro, isso é uma escolha pessoal. A pessoa pode fazer a coisa por amor, sim, e receber dinheiro por ela. Mas assim, a maioria não está fazendo aquilo também por amor, por isso são tão infelizes, como é o caso do que acontece, ou pelo menos aparentemente, né? Então, quem sou eu para julgar? Não posso julgar, mas o que acontece aí com o Johnny Depp, mas também acontece com o próprio alerta do Jim Carrey, dizendo que realmente ele está lá do outro lado e está dizendo para todo mundo que o outro lado não muda nada na vida de uma pessoa, que a felicidade está dentro, né? Então, é urgente que a gente entenda essa questão, o que significa realmente a idolatria, né? Nos pegam, não é pela imagem, mas por aquilo que aquela imagem representa na nossa mente. Então, falsamente, aquilo representa o sucesso, o verdadeiro sucesso, quando na verdade é o falso sucesso. Nenhum sucesso é maior do que a paz interior, é impossível. Então, o sucesso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com poder. E todo aquele que busca essa forma de sucesso está cego, está adormecido. Então você segue, é aquilo que Jesus queria dizer com cegos guiando o cego. Você segue os cegos que estão tão ou mais adormecidos do que nós mesmos. Não idolatre ninguém, seja o seu cantor preferido, seja o seu músico preferido, seja o seu jogador preferido, nem se fala, né? Existe tanta mentira. Tem um filme que eu acho muito interessante, acho que vale a pena citar, que é A Ilha, não lembro mais de que ano com Ewan McGregor e Scarlett Johansson, que tem uma parte que me chama muita atenção, que eles estão sendo enganados deliberadamente, né? Então existe uma loteria lá dentro, não vou dar spoiler, existe uma loteria lá dentro e a TV, a mídia mostra aquela loteria como sendo a pessoa que é sorteada vai para um determinado paraíso, né? Um lugar paradisíaco, né? E quando isso é uma grande mentira. Eu sugiro que você assista, porque os filmes, quando a gente está acordado, quando a gente está prestando atenção, quando estamos atentos, a gente aprende muito com eles. Basta você ter olhos de ver. Tanto filmes, até mesmo uma novela, eu não vejo o propósito de acompanhar por 3, 4 meses uma história, um drama de personagens. Eu acho muito tempo quando o filme, numa hora e meia, mostra toda a história, né, ou 2 horas que seja, mostra toda a história. Então, por isso que eu não falo de novela, eu não vejo o propósito mesmo, não vejo, a não ser a distração mesmo, né? E, enfim, e muitos livros de ficção também que mostram a realidade nua e crua, que a gente vê como ficção, mas não é ficção. É a realidade do que o sistema... Então, o sistema está sendo escancarado o tempo todo através dos filmes, o tempo todo, mas a gente olha aquilo como passatempo, a gente olha aquilo como mentira, como falso, quando na verdade aquilo é a verdade. O falso é aquilo que o sistema tenta nos mostrar. O falso é aquilo que a gente vê como realidade. É preciso ter clareza para isso aí. Se você quiser escapar desse sistema que te deixa para baixo, que te deixa
triste, que te deixa deprimido, porque você se compara com as celebridades que todas estão lá alcançando os seus desejos, entre aspas, porque é mentira, realizando as suas fantasias, realizando tudo aquilo que eles querem na vida, né? Um corpo esbelto e tal. Quando isso é praticamente impossível para você, porque você não tem 100 mil reais para fazer uma dieta dessas, você não tem 100 mil dólares para fazer uma dieta dessas, é impossível. Só que você acredita, então você acreditando, mesmo que inconscientemente, você vai estar fazendo o sistema girar. É a rodinha dos ratos, né, dos hamsters, você continua fazendo o sistema girar, porque você acredita no sistema. Você também quer emagrecer, você também quer um corpo esbelto, você também quer fama, você também quer sucesso, ou seja, pegam você através do seu próprio ego e você se torna prisioneiro. Pegam, entre aspas. Ou melhor, pegam literalmente. Por hoje é só. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ser que tenha algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo e compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!